Olá pessoal, boa tarde Montreal, família New Way, estamos aqui online para a nossa live de hoje, que vai falar um pouquinho sobre os diplomas, principalmente aqueles diplomas técnicos aqui no Quebec, que geram muitas dúvidas, né, para aqueles que querem vir estudar aqui na província. Então, como a live aí, eu vou dar alguns minutinhos, um pouquinho de tempo aí para o pessoal se conectar, e aí a gente começa aqui com a nossa live. Eu pediria a vocês que hoje, como o nosso foco hoje é desvendando aí a questão dos diplomas aqui no Quebec, eu pediria que as perguntas que vocês fizessem girassem em torno do assunto para que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento. E depois, caso vocês tenham alguma sugestão sobre qual outro tema que a gente possa estar abordando aqui, a ideia é a gente fazer aí uma live por semana, cada 15 dias, uma por mês, conforme aí a gente for recebendo aí as demandas de vocês. Eu sugiro que mandem pra gente os assuntos, os temas, e vai ser um prazer poder trabalhar aqui a questão do que mais interessa, tá bom? Boa tarde, boa noite aí, aqueles que estão se conectando já, pessoal dando um salve aqui, apesar de aqui ser ainda 5 horas da tarde, a gente já tem aí ao nosso fundo aqui, o centro da cidade de Montreal, downtown, bem escuro, né? Já tá, como a gente está aí no outono, partindo para o nosso inverno, a gente já tem esse clima aqui de escuridão. Enquanto aqui no verão escurece tarde, né? A gente tem aí até umas 9 horas da noite ainda tem o sol, claridade. Já no outono para o inverno, a gente tem aí o sol que desaparece mais cedo. Então, a partir de umas 4 e pouquinho, a gente já tem esse tempo mais escuro aí. Então, para você que está no Brasil, já são 8 horas, dependendo do estado, dependendo se tem horário ou não de verão, 7 horas da noite. Eu acho que é um bom horário aí para vocês chegaram em casa ou estão no trânsito, poderem aí acompanhar e tirarem as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, bora lá começar, né? Tá conectado? Lembrando que esse vídeo, essa live, a gente vai deixar gravado no finalzinho aqui, vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Então, se você quiser acessar depois, porque não teve aí como acompanhar agora, ou se você também quer compartilhar com algum amigo, algum conhecido que está afim aí de informações sobre o tema, vai estar lá na nossa rede social, basta entrar e indicar para esse seu amigo, que ele vai poder curtir aqui o nosso bate-papo. Também não deixe de acessar o nosso canal no YouTube. Nós começamos a produzir lá mais conteúdos e a ideia é que a gente possa aí contribuir com o maior número de informações possíveis para vocês lá no nosso canal do YouTube também. Bom, vamos lá. Nosso tema de hoje, como eu comecei dizendo, a gente vai falar sobre os diplomas, o sistema educacional aqui na província do Quebec, especificamente. Por que eu falo província do Quebec, especificamente? Porque apesar de estarmos aqui no Canadá, o sistema quebecois de ensino também tem as suas particularidades, também tem aí as suas diferenças, né? Então é muito importante para aqueles que querem vir para cá para fazer seja um diploma para melhorar sua qualificação, seu perfil no mercado de trabalho ou na sua parte educacional, ou também aqueles que têm o interesse de buscar uma recolocação no próprio mercado canadense, ou também aqueles que querem procurar no futuro um programa de imigração. Então, esses diplomas são muito importantes. É importante a gente entender bem o que se passa ou como é que está essa estrutura, como é que eu posso comparar isso ao Brasil. Eu vejo muita gente falando, André, eu vou fazer a faculdade. E aí depois a gente vê a pessoa vindo fazer um college, por exemplo. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar aqui e falar hoje, tá? Então, começando aí no nível primário e no nível secundário, o sistema educacional é muito parecido com o que a gente está acostumado no Brasil. Então, quando a gente fala aí do famoso high school, de acabar o ensino médio, então aqui no Quebec isso é muito parecido, então não tem muito o que se dizer, né? A criança vem, ela começa no primário, termina no secundário, e aí ela parte para um outro passo na vida, né? No Brasil nós vamos direto para a faculdade, né? Aqui no Quebec é obrigatório que uma criança, né, que alguém que está sendo alfabetizado na província, ela passe por um programa colegial, chama-se DEC,
diploma de estudo colegial, que ele tem o título de pré-universitário. Então, quando vocês escutarem o termo DEC, o significado, diploma de estudo colegial, e ele tem duas opções. O pré-universitário, que o objetivo é preparar aquele candidato, aquele jovem para a universidade, tá? Então é obrigatório, não tem como, né, você fazer o percurso educacional todo no Quebec e não passar por esse DEC preparatório. E aí a criança pode seguir a carreira dela na universidade como ela desejar. Mas também existe aquela opção, né, daquele adolescente fazer o DEC técnico. Então, ao invés de fazer um DEC preparatório que tem 2 anos, ele pode fazer um DEC técnico que ele possui 3 anos. Então, ao invés dele seguir todo o percurso profissional, todo o percurso educacional dele para depois ir para a faculdade, para buscar uma profissão, ele consegue já, juntamente com esse preparatório para a universidade, ter uma profissão. Quais são esses diplomas, quais são as carreiras possíveis, né? Todas elas das mais variadas: hotelaria, turismo, moda, business, programação de jogos de videogame, animação 3D, enfim, área de finanças, área de turismo, hotelaria, enfim, nas mais variadas áreas você vai ter um DEC. Então você consegue unir preparatório para a universidade versus uma carreira, então você consegue seguir para fazer trabalhar, né, partir para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que você pode seguir a sua carreira na universidade. Então, quando a gente fala do DEC, essa é a sigla, essa é a composição, quando a gente fala de alguém que veio fazer o seu percurso total aqui na província do Quebec, tá? Então, André, mas eu conheço um DEC de 16 meses. Maravilha! Existem programas, existem escolas que oferecem esse programa DEC para pessoas que já tiveram alguma experiência educacional, né, no ensino pós-secundário. Então, alguém que, sei lá, um brasileiro que fez a universidade, ou que mesmo assim não concluiu a sua universidade, mas cursou 2 anos de um tecnólogo, cursou 2 anos da universidade, teve que parar por algum motivo, você pode vir e fazer nessa instituição que oferece esse DEC de 16 meses, sem a necessidade de cumprir todos os 3 anos. Ou seja, nos 16 meses você vai ver apenas matérias técnicas, porque eles entendem que você já possui a parte de filosofia, literatura, matemática, educação física, todas essas matérias de base, tá? Mas um DEC ele é composto por DEC pré-universitário ou DEC técnico. Pré-universitário para levar a criança até a universidade, 2 anos. DEC técnico, normalmente 3 anos, podendo ser ministrados em algumas instituições em 2 anos devido ao cumprimento de todas as sessões, né? Então, quando a gente fala de um DEC de 3 anos, isso é importante também desmistificar um pouco. O pessoal pensa, é por semestre. Não, o Canadá ele tem 3 sessões, ok? A primeira sessão de janeiro a meados de junho, ok? Que é a sessão de inverno. Depois vem a sessão de verão, que vai de junho até meados de agosto. Depois vem a sessão de outono, que vai de setembro até dezembro. Então são 3 sessões no ano. Um DEC, quando a gente fala de ele ter 2 anos, quer dizer que a pessoa vai estudar uma sessão em setembro, uma sessão em janeiro, sessão em setembro, sessão em janeiro, ou seja, outono, inverno, e ele tem sempre o break na sessão de verão, que é quando as pessoas aqui descansam, relaxam, vão trabalhar full time e assim por diante. Quando a gente tem um DEC de 3 anos, a gente fala que a pessoa vai estudar 2 sessões por ano, ou seja, outono, inverno, outono, inverno, outono, inverno, outono, inverno, e sempre no verão ela tem um break e ela pode descansar, pode trabalhar o full time, pode fazer o que ela preferir. Se você começar o seu DEC em janeiro, por exemplo, você vai ter o seu curso em 2 anos e meio. Então é o mesmo programa de 3 anos, 6 sessões, mas como você vai cursar no primeiro ano, você vai cursar 3 sessões, então o seu DEC fica menor. Você faz janeiro, sessão de inverno, faz em junho a sessão de verão, em setembro a sessão de outono, e aí no próximo ciclo você pega o seu break ali no meio do ano.
Então vai depender muito de como é composto, de como a escola que você vai cursar, ela oferece aquele programa, mas um DEC técnico são 6 sessões. Algumas outras instituições, elas oferecem o programa janeiro, fazem 3 sessões por ano, então diminui o seu DEC para 2 anos. Qual a diferença? Se você precisa trabalhar por algum motivo, você não vai ter a sessão de verão onde você poderia trabalhar no full time. Você vai ter que trabalhar o part-time todo o ano letivo, já que você vai ter que cursar os 3 anos. Então esse é o DEC, né? Esse é o Diploma de Estudo Colegial, que ele é um diploma robusto, né? Então quando a gente fala de um programa que ele te faz aprender bastante o idioma, então ele faz você evoluir no seu idioma, ele faz no idioma que estiver sendo cursado, né? Inglês ou francês, principalmente aqui na cidade de Montreal, vários programas são bilíngues, então eles vão te permitir evoluir bastante devido a cadeiras, né, que você vai ter nas suas matérias de francês, matérias de inglês, então faz com que o idioma evolui bastante. Também com relação às matérias de literatura e filosofia, que vão fazer com que você leia bastante, com que você tenha bastante contato com a literatura, escreva bastante, então isso faz com que o idioma evolui de forma significativa também. E também que no final existe a famosa prova, né, que é aplicada pelo Ministério da Educação do Quebec, que ele vai testar o seu nível, né, do seu idioma, a famosa épreuve. Então você vai fazer uma redação, que ela tem que ter um número mínimo de palavras, que ela tem que ter também uma certa composição. Esse é um assunto bem particular que eu acho que vale a gente fazer numa próxima live. Eu vou trazer um convidado um ou alguns convidados que já participaram, já passaram por esse exame, mas vai ser um tema que a gente vai tratar de uma forma bem específica, que eu sei que muita gente tem dúvida nesse tema e não vale a pena a gente entrar nesse detalhe agora, mas também é um outro requisito que acaba fazendo com que o cliente desenvolva bastante a sua competência naquele idioma que está cursando o college. Então essa é a característica do DEC, ele te prepara de uma forma estruturada para o mercado de trabalho, tá? Então é o primeiro diploma aí que eu queria abordar com vocês. O segundo diploma, né, o AEC, Atestação de Estudo Colegial. Esse é um diploma que ele tem numa vasta também variedade aí de áreas. Ele já é um diploma mais específico, é um atestado de estudo colegial que ele serve também para fazer com que você se especialize numa determinada área. Por exemplo, você já fez business, né, já fez administração de empresas, mas você quer entrar no mercado de comércio internacional. Você não precisa ir lá e refazer um DEC. Você pode vir e fazer um AEC na área, que ele vai durar 8 meses, 1 ano, e ele vai te dar uma competência, ele vai te preparar para aquele mercado ou para aquela área específica. Existem AECs na área de logística, existem AECs na área de educação infantil, na área de web design, programação, assim, nas mais variadas áreas. Ele não tem matérias de base também, o foco dele são matérias técnicas, tá? Então não existe aquela avaliação como a gente viu há pouco no DEC. Então o AEC, o foco dele é: eu tenho uma formação ou eu tenho alguma área que eu gostaria de me especializar ou de fazer com que minha carreira seja mais híbrida, eu posso fazer esse AEC. Ele tem uma duração menor, AECs de 6 meses, 4 meses, AECs de 8 meses, de 1 ano, ou de 14, 16, 2 anos também. Existem AECs das mais variadas durações e o foco dele é fazer com que eu veja qual seria o melhor caminho que eu vá seguir na minha carreira, seja para ampliar os meus conhecimentos ou seja numa mudança de rumo, uma segunda opção como carreira profissional, tá? O AEC é muito importante a gente sempre avaliar. O AEC ele exige menos barreira de entrada, então, por exemplo, você não tem que ter um teste de proficiência de idioma, mas ele exige que você tenha um conhecimento específico do idioma para conseguir seguir o seu percurso educacional. Então é bem importante a gente conseguir balancear isso. Inclusive, nós recebemos, uma das perguntas que nós recebemos era sobre o AEC, assim: André, o AEC ele pode ser considerado como uma pós, como uma especialização? Eu não diria para você como uma pós, como a gente vê no nome no Brasil, mas ele assemelha-se muito a isso no quesito, né, que ele vem para complementar a sua profissão ou complementar a sua formação profissional.
Tá? Então, falar que é muito igual no sentido de que, olha, a gente fiz uma pós, eu fiz um AEC, né? Eu não poderia seguir nessa linha, mas é muito próximo a isso no quesito na prática. Então eu quero me especializar, eu vou lá e faço um AEC. Por exemplo, eu fiz um AEC de Direito e Imigração, por exemplo. Então ele foi uma especialização numa área que eu gostaria de seguir, apesar da minha área de base ser uma administração. Poderia ter feito em logística, poderia ter ido fazer um certificado na universidade, por exemplo, mas optei por esse caminho, por ser um dos caminhos que eu achei que era mais viável para a minha carreira, por exemplo. Depois do AEC, nós temos o diploma profissionalizante. Esse diploma profissionalizante ele tem se tornado cada vez mais popular, principalmente para os estudantes internacionais, devido às possibilidades, às múltiplas possibilidades que ele abrange, né? Uma delas é a mudança de carreira. Uma segunda delas, eu diria a primeira, é a possibilidade dentro do programa de imigração. Mas é muito importante a gente entender o que significa esse DEP, Diploma de Estudo Profissionalizante, ok? Ele é um programa que a gente chama do mão na massa, ok? Ele não tem muitas áreas, não tem uma vasta opção de curso, tá? Ele é mais limitado. Ele é dado autorização para as instituições pelo governo do Quebec em áreas que possuem uma demanda grande de mão de obra. Então, assim, eu preciso na área X de profissionais. Como é que eu faço para formar de forma rápida, prática, que atenda à necessidade daquele mercado local, ok? Então não vai ser não vão ser programas que a gente vai encontrar em todas as áreas. Quais são as áreas que nós encontramos com os DEPs? Suporte à informática, desenho industrial, desenho de imóveis, você vai encontrar na área de estética, na área de gastronomia, vai encontrar na área de mecânica de automóveis, soldagem, vai encontrar na área de contabilidade, você vai encontrar, deixa eu ver que área mais, na área de infografia, na área de desenho, acho que desenho industrial já falei, por exemplo. Enfim, aqui são algumas opções também, o foco não é abranger todos, mas é só para dar uma ideia. Por exemplo, você não vai achar um DEP na área de psicologia, também não vai achar um DEP na área de business em si, porque são programas que não foram dados autorização pelo Ministério da Educação, né, que na sua grade curricular não contempla todo o programa que é solicitado aí, ou que o Ministério entende como base, né? Administração, por exemplo, como foi perguntado, você vai achar, por exemplo, AECs, você não vai achar DEPs, ok? Tem um AEC de administração, de business, né, que ele pode ser tratado, mas infelizmente como DEP não, ok? E é importante vocês terem isso muito bem claro. Eu estou falando de DEPs, que não necessariamente todos vão te dar direito à imigração, ok? O foco aqui não é falar sobre esses critérios, mas eu já chamo esse alerta porque nem todos são elegíveis. Por exemplo, de contabilidade que eu acabei de dizer, ele não tem a quantidade de horas necessárias para você aplicar direto ao famoso PEC Estudo, né? Logística também não tem nenhum DEP. Quando eu digo que não tem nenhum DEP, longe eu de querer conhecer tudo, mas nesses anos que a gente trabalha, eu não conheço. A gente está sempre procurando novos programas, mas na área de logística também não tem. Tem um AEC, dura 1 ano, muito bom o curso, ótimo, empregabilidade altíssima, mas DEP em si não, ok? Então o DEP é importante vocês entenderem. Eu vejo as expectativas, né, dos estudantes quando chegam aqui altíssimas quando se fala da educação canadense. Longe de mim querer criticar a educação canadense, mas eu estou aqui para trazer a realidade, o dia a dia que eu vejo com os meus clientes aqui, com os amigos, enfim, com as pessoas que a gente encontra aqui, né, nas mais variadas regiões aqui. Então, as pessoas vêm com uma expectativa altíssima quanto à educação canadense. E é importante entender, quando a gente fala de um DEP, a gente está falando de um diploma profissionalizante, que ele é um diploma que ele vem para atender uma necessidade específica do mercado de trabalho e que ele não necessariamente tem uma grade curricular super forte no quesito matérias de base, como eu disse, literatura, filosofia, que as exigências são altíssimas. Tanto é que para você ingressar num DEP, o seu nível de idioma ele é baixo.
né? A maioria das escolas não exige que você tenha um nível, uma prova de proficiência, por exemplo. Ou se exige um nível B1, que é o nível baixo daquele idioma. Então isso faz com que a gente já tenha, quando a nossa régua de entrada ela tem um filtro baixo, a tendência é que a gente vá ter das mais variados tipos de pessoas que passam para essa régua. Então, é importante entender que não é um curso universitário. A gente não está falando de ir para a universidade, mas um curso que vai focar em te preparar para aquele assunto específico. E ele é um curso também que ele vai ser tratado para qualquer tipo de público. Não importa o que você fez no passado. O que importa é que você quer aprender aquela profissão e quer ingressar. Então, por exemplo, eu vejo clientes que têm muita experiência em tecnologia e vêm para o curso de suporte à informática. Ok, o cara já tem, talvez ele já tenha mais conhecimento que o próprio curso vai oferecer para ele. Porque ele já tem formação no país de origem, porque ele já tem experiência de trabalho, coisa que alguns colegas não têm. Então, o curso, a grade curricular, ela foi preparada para que aquele aluno, aquele estudante, ele saiba desde como ligar um computador até procurar no Google. Então, é importante vocês terem essa consciência de quando vocês adquirirem um DEP, é um curso focado em ensinar do zero alguém que queira se inserir rapidamente naquela profissão específica. Então é importante setar a expectativa. Ele vai funcionar para você estudar e trabalhar, ele vai funcionar para você trazer o teu cônjuge, ele vai funcionar para você fazer a sua imigração em determinado momento, porém é importante setar a expectativa com relação à qualidade do curso. Não estou dizendo que não sejam cursos de alta qualidade. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter a consciência que a gente não está falando de um mestrado, a gente não está falando de um curso que vai te fazer aquela bagagem curricular, ainda mais dependendo já da sua experiência. Agora você veio para cá, quer mudar de carreira e quer aprender a cozinhar, quer aprender a ser um chefe de cozinha, existe um curso de gastronomia fantástico que vai te ajudar a se preparar para esse mercado de trabalho, ele vai te ajudar a ingressar, a ter os primeiros passos para que você possa se inserir naquela profissão. E depois cabe você a seguir o seu processo de evolução, de informação, enfim, de busca. Então, esses são os 3 principais diplomas, o DEC, o AEC e o DEP. São os diplomas que mais são procurados aqui na província a título de opções que vão dar, né, para os candidatos estudar e trabalhar, trazer o marido, trazer a esposa, enfim, trazer o acompanhante para que possa trabalhar também e que vão permitir a título de imigração, né, que eu sei que na maioria das vezes esse é o objetivo final daqueles que vêm buscando esses diplomas. Depois a gente tem o bacharel, que é igual a gente está acostumado no Brasil, a gente vai ter o mestrado, o doutorado, que são diplomas que a gente já está acostumado e a equivalência, a forma assim, que são parecidos com os nossos e os critérios também são os mesmos, né? O importante e o mais difícil é realmente entender entre esses dois mundos, né? O universitário e o colegial, que aí o colegial ele está dividido nesses 3 grandes pilares. Então, eu queria deixar aqui assim, a importância, né? Eu vejo isso no dia a dia. Quando a gente pensou, que tema nós vamos falar agora? Nós teremos vários temas e a gente está aqui às vésperas de início de uma sessão e a gente vê a importância, né? As pessoas chegam muitas vezes e se frustram um pouco com relação a esse conteúdo ou até mesmo a essa estrutura que eles encontram quando eles escolhem um DEP ou eles comparam a diferença entre um DEP e um DEC e isso acaba trazendo aí alguma frustração dentro desse processo que já não é um processo fácil, né? Sair do seu país, um novo idioma, nova cultura, longe da família e dos amigos, mas que faz parte aí do processo também de mudança e renovação. Recebi uma pergunta aqui sobre os DEPs, importante, falando assim, qual a duração desses DEPs, né? Normalmente os DEPs começam com duração de 1 ano, 14 meses, 16 meses. A maioria vão estar nessa faixa 1 ano, 14 ou 16 meses. Aí depende da escola que ministra aquele curso. As escolas têm poder, juntamente com o Ministério da Educação, para decidir se o curso vai ser dado no final de semana, vai ser dado somente à noite, vai ser dado o dia inteiro, como é que eles vão distribuir a carga horária
daquele programa, né? Então a gente tem isso, é muito importante essa questão para quem quer vir estudar, trabalhar, pensar na imigração depois, porque tem que ser programas full times, né? Então o AEC sofre bastante esse questionamento. Então, olha, precisa ser um curso full time, mas o meu AEC só é dado no período da tarde, né? O DEP também sofre em algumas escolas, o DEP é dado só de manhã ou só à tarde. E a pergunta é, esse AEC, esse DEP, ele é considerado full time? Isso vai depender muito da escola, da instituição. Normalmente, o programa ele tem um código, esse código ele representa no Ministério da Educação a uma grade curricular, uma quantidade de horas que ela tem que ser ministrada pelaquela instituição para que seja válido ao final aquele diploma. Então não importa como eles vão distribuir essa carga horária, né, eles já têm a aprovação do Ministério da Educação que vai conceder esse diploma ao final. E existe essa carga horária mínima que as escolas já respeitam naquela semana para que o curso seja considerado full time. Então, mesmo que o curso seja à noite, ele pode ser considerado a tempo pleno e isso vai fazer com que você tenha direito à sua permissão de estudo e trabalho, maridão acompanhar, esposa, enfim, acompanhante, e também possa no final aplicar a imigração. Então é importante, esse questionamento vem muito em cima de AEC, esse questionamento vem muito em cima do DEP. Principalmente o AEC, porque como eu disse, ele não serve somente para estudante internacional, ele serve também para o canadense que vai decidir mudar de carreira, que vai decidir se atualizar. Então ele é muito usado também. Normalmente são pessoas que já trabalham, então conseguem conciliar estudo e trabalho e desenvolver sua carreira ao longo do tempo, tá? Então é muito importante entender isso quando vocês forem escolher o programa de vocês. Eu vejo muita gente, eu não sei, alguém que venha e, sei lá, tem filhos pequenos. Ah, André, eu não posso deixar meus filhos sozinhos enquanto meu acompanhante está trabalhando, então eu não poderia ter um curso o dia inteiro. Poderia fazer opção por um AEC ou um DEP que fosse só na parte da manhã, por exemplo, né? Já os DECs, normalmente eles são o dia todo, eles são full time e eles têm uma carga horária puxada e eles acabam contemplando o dia inteiro. Não que você tenha aula das 8 às 6, porque também aí já estouraria a carga horária, mas você tem uma distribuição da carga horária por matérias, tá? Então, por exemplo, você vai estudar naquela sessão, você vai estudar um DEC e eles vão distribuir os horários. Aí você vai estudar das 8 às 10, você tem aula. Depois das 11 às 2 você está com o dia livre, depois das 2 às 6 você tem outras aulas. Aí na terça-feira você tem o dia inteiro livre. Aí na quarta-feira você tem aula a partir do meio-dia, amanhã está livre e assim por diante. Tá? Então é importante a cada sessão você ver o teu schedule, a tua horário, os seus horários lá com a instituição que você estiver estudando. Então essa é a característica do DEC, mas geralmente ele te toma o dia inteiro. O DEC que é intensivo, não tem jeito, das 8 às 5, das 8 às 5, porque ele é feito em 16 meses, não tem como remediar. Já o DEP e o AEC, ele vai conforme a instituição que o ministro, né, que apresenta, que dá o diploma, que dá o curso, e vai também com relação ao programa, quantidade de horas e como é que eles conseguem distribuir. Então por isso que é muito importante entender não só com o perfil imigração, estudo, trabalho, mas entender com o ritmo de vida que você vai ter aqui na cidade, né? Eu vejo muitas pessoas que vieram fazer DECs e que, André, eu tenho faculdade no Brasil, mas o DEC aqui não brinca não, né? Então, cada vez que você tem lá uma carga horária na escola, você tem uma que você tem uma quantidade X de horas, geralmente 2 a 3, que você precisa dedicar em casa para conseguir acompanhar os estudos, de tão puxado, né, que são aí que a gente fala da educação como um todo. Então, isso é bem importante. Tá? Nós recebemos uma outra pergunta, né? A gente abriu antecipado aí para as pessoas mandarem as perguntas, e uma das perguntas que nós recebemos, ela falava: André, eu sei que existe o DEC pré-universitário, mas eu já tenho universidade no Brasil, eu preciso obrigatoriamente, necessariamente fazer esse pré-universitário para depois eu ir para a universidade no Canadá? E aí, muito importante, baseado no entendimento que nós já fizemos, não, eu estava falando do pré-universitário para aqueles que
fizerem o percurso total aqui na província do Quebec. Por exemplo, meu filho, ele vai fazer esse percurso, ele obrigatoriamente tem que fazer o DEC, ou preparatório ou técnico, para depois ir para a universidade. Aqueles que já possuem o ensino médio no Brasil, que já concluíram, estão prontos para a universidade aí no Brasil, podem vir direto e aplicar a universidade, porque eles fazem uma equivalência pela quantidade de anos de estudo. E o brasileiro já possui isso, então basta ingressar direto na universidade sem precisar passar no DEP preparatório. Então dá para fazer direto. E aí eu faço um outro paralelo, que se você pensa em imigração, cuidado com o DEP pré-universitário, porque ele não serve para que você possa aplicar depois na imigração, apesar dele servir para você aplicar uma permissão de estudos, ele serve para você trazer o seu acompanhante, ele serve para você aplicar o seu post-graduation, né, o pós-diploma, mas ele não serve para a imigração como DEC, porque para a imigração o DEC tem que ser DEC técnico, quando a gente fala da imigração pelo PEC Estudo, né? Tem que ser DEC técnico, não pode ser esse preparatório, tá bom? Então é muito importante. Então ou você vai fazer o DEC técnico ou vai direto para a universidade, partindo um bacharel. Se você já tem um bacharel no Brasil, pode partir para fazer um mestrado, pode partir para fazer um doutorado. E aí vem um outro tema super discutido, super bem falado aí nas comunidades e nos grupos, que é, André, o que é melhor para mim? É fazer um college ou uma universidade ou um mestrado? Porque eu já tenho, a maioria dos brasileiros que vem para cá já tem um diploma. É isso que eu vejo aqui no dia a dia. Eu diria para vocês, bom, dos nossos clientes, 95% eu arriscaria dizer que já tem um diploma, pelo menos tecnólogo aí no Brasil. Então já tem uma formação, já daria para dar continuidade nesse percurso, digamos assim, na universidade, um mestrado, um doutorado. André, o que é melhor para mim? Essa é uma pergunta que quando as pessoas trazem, né, eu procuro trazer a reflexão, né? Não somos nós que temos que decidir o que é melhor para você, mas o nosso papel aqui é ajudar vocês com informações tomarem a melhor decisão para a vida de vocês, né? Conhecendo como funciona, ou como é que as coisas são estruturadas, né? Normalmente quem vai fazer um mestrado é aquele que procura seguir uma carreira acadêmica, é aquele que procura seguir uma carreira mais de pesquisa, é aquele que tem mais essa mentalidade. E essas pessoas acho que não tem opção, digamos assim. Se esse é o seu caminho, esse é o seu objetivo, mestrado, doutorado é o caminho, ok? André, mas eu não quero seguir uma carreira acadêmica, nem quero seguir uma carreira de pesquisa e tudo mais, mas eu acho que o mestrado ele me agrega. Sim, o mestrado vai sempre agregar, o mestrado, doutorado, estudar vai sempre agregar. O que nós falamos aqui, o que nós pregamos aqui a título de informação, de conhecimento é que não necessariamente você precisa ter um mestrado, como a gente está acostumado no Brasil, que tem que ser aquele nível mais alto de diploma para que a gente tenha um valor profissional, para que a gente consiga uma opção no mercado de trabalho, ok? O próprio canadense, ele pensa dessa forma. Por que eu vou esperar chegar na universidade, estudar 4 anos, por exemplo, para fazer uma imigração ou para fazer um curso de programador, se eu tenho um curso de 3 anos que eu faço juntamente com o meu curso preparatório para a universidade e eu já saio programando várias linguagens, inclusive posso sair programando jogos de videogame, que tá na moda aí, que é a moda, numa cidade onde eu vou contar com estágio obrigatório no meu programa, no meu college, que pode ser que eu posso fazer ele na EA Sports, posso fazer ele na Ubisoft, posso fazer ele, enfim, na Warners, em várias empresas que estão aqui na cidade, que recrutam, buscam esses estagiários e que depois vão ser contratados e podem continuar seguindo depois o seu percurso profissional. Então é uma questão de refletir que caminho você quer seguir. André, eu quero ser dentista. Vale a pena eu fazer um college para depois eu seguir? Por que não? Você começar a fazer um college de 3 anos, vai fazer o de higienista, por exemplo, continua estudando, vai para a universidade, parte para a universidade e aí vai dar continuidade aos seus estudos. Então, entre mestrado, college, entre seguir sua carreira, né, que você já começou no Brasil e partir para fazer um curso técnico ou profissionalizante, tudo vai depender daquele seu objetivo, literalmente. Ah, eu quero seguir a minha carreira? Não quero? É aquilo que eu quero, né, ao longo da vida? Não é uma outra coisa.
eu tenho os pré-requisitos necessários para ingressar no meu mestrado. A gente recebe um monte de gente que, eu quero fazer um mestrado, mas ainda não tem o nível de idioma necessário. Se você tem pouco nível de idioma e quer começar para amanhã, para ontem, né, como a gente recebe aqui, André, eu pergunto sempre, quando você quer estar no Canadá? Eu quero estar amanhã, eu quero estar para ontem. Como é que está o seu idioma? Então, eu ainda estou estudando, estou no básico, estou no intermediário. Infelizmente, um mestrado, não é possível você ingressar um mestrado, não é possível você ingressar um nível mais elevado de estudos sem que você tenha o idioma já mais elevado. Então, talvez não é uma questão de melhor ou pior, mas talvez o college, o profissionalizante, eles sirvam como uma porta de entrada para que você consiga começar esse seu projeto Canadá, você vai evoluindo e depois você parte para continuar o mestrado, doutorado e seguir a sua vida acadêmica como você achar mais interessante. Tá? Então isso é muito importante na hora de vocês tomarem a decisão, porque vai fazer a diferença numa série de fatores, né? Valores, planejamento de aprendizado de idiomas, pré-requisitos e assim por diante. Falando em pré-requisitos, a pergunta sempre que vem pra gente é: André, eu tenho um mestrado e quero matricular no college. Como é que eu faço? Eu preciso mandar meu diploma? Tal? Normalmente, os colleges, para fazer DEC ou AEC, eles querem saber se vocês já concluíram o ensino médio no Brasil. Você tem lá o diploma de ensino médio, como eles falam aqui, ok. Não necessariamente eles precisam do seu diploma da universidade, do seu diploma do seu mestrado. Somente o ensino médio, ficha 19 para Pernambuco, já serve, já funciona. Então você manda pra gente a ficha 19, manda os demais documentos que são solicitados, que normalmente passaporte, a cópia, né, do passaporte, a tradução e o original, né, a cópia original do documento em português. Algumas escolas pedem certidão de nascimento, outras não. A ficha de matrícula que aquela instituição oferece, paga a taxa e isso vai fazer o processo de admissão. Então, geralmente, a admissão em um college e um curso técnico profissionalizante, eles têm um processo e um procedimento simples de entrada, né? Não tem muita complicação. Alguns cursos, alguns AECs, alguns DEPs particulares, eles pedem que vocês respondam um questionário da motivação do porquê que vocês estão querendo fazer aquele curso. Por exemplo, o curso de gastronomia. Às vezes eles pedem, por que um advogado está vindo fazer gastronomia? Eles querem entender essa motivação. No AEC, em alguns casos também, qual o background daquela pessoa? Sei lá, ele vai seguir para a linha de programação? Ele já tem alguma lógica? Como é que está o preparo dele? Ele vai conseguir seguir um programa desses? Então, em algumas instituições fazem essa pré-análise através desse tipo de avaliação, questionário, avaliação curricular. Mas são muito poucos, sei lá, eu diria que são casos raros que acontecem, mas pode acontecer. Normalmente são esses documentos: diploma histórico do ensino médio, cópia do passaporte, certidão de nascimento, ficha de inscrição na instituição, paga a taxa e parte para fazer a aplicação. Espera-se a análise do dossiê e aí eles devolvem com a carta de aceitação ou com o pedido de um documento extra e a continuidade no processo, tá? Quanto tempo leva o tempo de matrícula, né, nesses diplomas? Isso depende muito e varia muito conforme cada instituição. Isso não tem a ver com o diploma que você escolhe, mas com a instituição. Normalmente as instituições públicas, elas têm um processo um pouco mais moroso, mais lento de avaliação, mas normalmente as instituições privadas no Quebec, elas têm um setor de estudante internacional e fazem com que isso seja um pouco mais rápido do que o normal. Então, eu diria que tem escolas que resolvem em 1-2 semanas. A maioria resolve na casa de 2 semanas. Óbvio, época de festas, Natal e Ano Novo, parada no meio do ano para a Semana do Relaxo que eles têm aqui, enfim, pode variar um pouco mais, mas eu diria que um prazo assim, para cobrir quase todas as instituições, 99% das privadas, 30 dias, acaba cobrindo aí e atendendo a maioria das demandas de admissão. Ok? Bom, eu acho que deu para a gente dar uma passada geral em cima das opções, né, de como o Quebec está estruturado no seu sistema de ensino. Nós falamos aqui do AEC, falamos aqui do DEC, falamos aqui do DEP, expliquei o que são cada um deles,
os pré-requisitos, as características, falamos um pouco aqui das expectativas, né, de cada diploma. Então, eu acho que foi uma abordagem aí que deu para a gente ter esse entendimento. Esse vídeo vai ficar disponível, né? Esse nosso papo aqui vai ficar disponível na internet, vai no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais também. Caso teve alguma pergunta aí que vai surgir, caso ficou alguma dúvida, podem mandar. Embaixo de cada vídeo a gente vai colocar os nossos contatos, e-mail, telefone, e vocês podem nos chamar, que vai ser um prazer respondê-los. E também podem nos sugerir outros temas, né? A gente tem outros temas aí que a gente já pensou, a gente está aí para lançar, mas fiquem à vontade em colocar para a gente aí outras opções de temas ou de formatos também que vocês desejem estar aí recebendo, que vai ser um prazer poder colocar para vocês. Tá? Nós tivemos duas perguntas, eu acho que foi a do Leanderson e agora a da Mariana. O Leanderson perguntou a relação da aplicação para o CSQ. Leanderson, eu vou responder essa mensagem para você, porque o vídeo focado nos diplomas, mas sim, você pode fazer o pedido lá para a residência para o CSQ na metade do seu programa de estudos. Claro, aí vai depender de qual programa de estudos a gente está falando, de qual processo, enfim, mas se a gente fala do PEC Estudo, somente você vai receber o seu diploma quando você concluir o processo, né? Um dos critérios acho que o principal critério é você ter o teu diploma e ter o francês. Se você ainda não tem, não adianta muito você mandar 6 meses antes. O que a gente faz aqui é deixa o dossiê todo pronto, tudo pronto. O dia que você for na escola, concluir o teu diploma, você corre aqui me ver, tomar um café comigo, e aí a gente vai... Desce aqui embaixo já no Post Canada e já aplica o teu CSQ. Não necessariamente precisa mandar com 6 meses de antecedência, que isso não vai mudar nada. Com relação a Mariana, nós fazemos tudo que for relacionado à imigração. Tudo que você pensar. Casou com um canadense ou com uma canadense, fazemos a parrainagem, fazemos sponsorship aí de marido e mulher. Ok? Não só um canadense, um residente permanente também vale, um cidadão, enfim. Se você quer pedir refúgio, pode falar com a gente, apesar que brasileiro vai ser difícil. Se você quer aplicar um visto de estudos, visto de trabalho, nós fazemos o visto para empresas também. Nós temos muitas empresas canadenses que nos contratam para fazer o processo de contratação dos trabalhadores estrangeiros, a parte do Quebec, CSQ, CAC, tudo que for imigração Quebec, enfim, tudo que for a título de imigração e assessoria em educação também, conte conosco. Nós fazemos tudo isso, nós estamos sediados aqui no centro da cidade de Montreal. Não precisa, você pode fazer o seguinte, manda uma mensagem para mim aqui que eu te respondo, depois a gente vai fazer uma live específica para RP, só para não misturar os assuntos, mas me manda a mensagem aqui que eu vou responder com o maior prazer para você, não vou te deixar esperando não, viu? Gente, boa noite, muito obrigado. Peraí, que subiu aqui uma pergunta, não vou deixar o Mauro aqui não. Rapaz, foi embora a minha pergunta. Você disse há pouco sobre seguir a carreira de dentista. É o meu caso, sou formado há 10 anos. Melhor então fazer o college para higienista e depois cursar 2 anos e revalidar? Rapaz, é uma ótima pergunta. Bom, eu diria para você que a profissão de dentista é uma das mais difíceis de vocês validarem o diploma. Daí eu vou voltar um pouquinho só para quem não está tão acostumado ou tão familiarizado com esse processo, né? Validar o diploma é a gente fazer o seguinte, é a gente pegar o que a gente teve no Brasil como formação ou em qualquer lugar do mundo, né, como formação, fora do Canadá, fora do Quebec. Inclusive, se você estudou em Toronto, se você estudou em Vancouver, você precisa fazer uma avaliação dos estudos efetuados fora do Quebec para que você possa ter essa validação em mãos, para que você possa partir para a segunda etapa, tá? Então vai ser Ministério da Educação do Quebec validando o Ministério da Educação do Brasil. Tem um bacharel no Brasil, tem um bacharel no Canadá, no Quebec. Tem um bacharel, tem um mestrado, tem um tecnólogo, tá? E eles levam em consideração a quantidade de anos de estudos que você efetuou.
Esse é um primeiro passo. Depois você vai partir para aplicar na ordem dos dentistas. Daqui você vai entregar lá o seu diploma e também as suas experiências, cursos complementares, assim por diante. Essa ordem ela vai analisar e vai te direcionar qual caminho você precisa seguir para você estar apto a prestar a prova da ordem e poder depois, passando, ter a sua licença e exercer aquela profissão, ok? A sua pergunta é, vale mais a pena eu fazer o curso de higienista para depois eu partir para a equivalência do meu diploma, partir para a universidade? Isso vai depender muito se é essa carreira que você quer seguir. Se você falar para mim, André, é a carreira que eu quero seguir, eu acho que essa é a primeira porta. Você teria uma outra porta de entrada, que é fazer um DEP de assistente dentário, ok? Ele não vai te dar imigração por si só, porque ele é um curso que ele é um diploma de estudo profissionalizante, que ele tem menos horas do que a gente precisa, ok? Do que você precisaria para aplicar a imigração por ele. Mas você pode com ele aplicar um PEC Trabalho, por exemplo, e trabalhar como assistente dentário. É uma ótima área, eu tenho vários clientes que são dessa área, que fizeram esse curso, né, já eram dentistas no Brasil e vieram para cá e seguem esse caminho, né, um caminho de 14 meses de duração, é um diploma mais tranquilo, porque ele é o primeiro nível para quem quer chegar aí a trabalhar na área de dentistas. E aí, ou então você pode partir para fazer o de higienista, que já é um DEC, 3 anos de duração. Também vai funcionar bastante. Então vai depender muito de qual caminho você vai querer seguir. A formação você já tem, experiência você já tem. O que você precisa só é ter acesso a conseguir ter a licença para fazer a prova e prestar a ordem. Então poderia ser o de higienista, poderia ser o de auxiliar dentário e depois partir para o seu caminho da validação. Lembrando que esse é um dos mais, eu diria para você que é um dos mais complicados aí, a questão dos dentistas. Eu prometo para você, vou trazer alguém para falar especificamente sobre isso. Profissão de dentistas aqui no Quebec e também como é que funciona esse processo de validação em detalhes. E aí eu acho que vai ser mais útil e a pessoa pode trazer com mais propriedade. Como eu disse, surgiram para a gente temas que o meu papel aqui é ir buscar o que vocês estão procurando de informações. Tá bom? Espero ter respondido. Um abraço, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Os nossos contatos vão estar embaixo dos vídeos. Fiquem à vontade em nos mandar mensagem, em entrar em contato, que nós estamos aqui justamente para isso, tá bom? Um abraço, até a próxima.